corrente, desvio que a luz sofre ao atravessar uma lâmina de faces paralelas, reflexão total, dispersão da luz. Abre a porta. E prismas óticos. Se tu pega, por exemplo, o seu particular para fazer esse estudo aí, ele vai querer te dar 3 aulas. Não é isso, cara. Na verdade, o que eu quero é que tu arrisque os exercícios da apostila. Só isso. Fala do prisma aí. Fala do prisma. Tem um prisma. Fala. Que legal que Ei, fala do prisma. Quem é que já teve infecção na garganta? Eu. Quem é que já tomou amoxicilina? Como é que se descobre o remédio para a bactéria? Usando a bactéria. Pega a bactéria, trata ela com medicamento e depois faz o quê? Eu quero te saber o seguinte, ó, como é que tu sabe se a bactéria morreu? Tem que olhar ela no microscópio. Os microscópios que permitem ver bactérias têm que possuir prismas dentro deles. Sem o avanço óptico dos prismas, os microscópios para estudar antibióticos não existiriam. O antibiótico que te salvou a vida já várias vezes não existiria e a raça humana não seria o que é. Então tu vê, às vezes quando a gente estuda uma coisa, prisma óptico, idiota, é só a diferença entre a raça humana ser o que é ou não é. Quase não é importante para a história humana os movimentos ópticos, certo? Então tu vê, parece idiotice, mas vocês só estão vivos, pelo menos 99% de vocês, porque um babaca inventou um prisma óptico que permitiu melhorar o microscópio, enxergar bactérias e ver quando elas morriam, quando elas não morriam. E aí desenvolver penicilina e os antibióticos mais modernos e salvar as vidas dos nossos filhos que ficam com infecções bobas. De onde que veio o prisma? Cara, na verdade é o seguinte, ó, o Newton começou a brincar com prisma já. Legal, na verdade assim, ó, é meio sem querer. A gente usa contas transparentes, né, desde a 1500, lembra? Trocar com o índiozinho. Te dou meu filho, tu me dá essas vidrinhas coloridas, certo? Vocês lembram de história? Vocês estudaram história, gente? A galera achou engraçado, isso é fato, tá? Fato histórico, não é piada, é fato histórico. Tudo bem. O filho é bobagem, né, cara? Não tem meia dúzia de filho. Aí chega um cara navegando numa nave espacial vindo de outro lugar do mundo. Ele até usa roupa, é uma coisa absurda. Então, assim, esse cara, o índio que não tinha conhecimento do mundo, vê uma nave flutuante, aterriza a nave. Ele vem, emite sons que tu nunca viu. Tu acha que tem alguma diferença disso para um alienígena aterrissar aqui no estacionamento e falar contigo? É a mesma coisa. Pensa, seja criativo, tu já leu literatura? Tu índio, encontrar um europeu, primeira vez na vida, é muito parecido com hoje tu bater a cara com um alienígena ali do lado. É a mesma coisa, basicamente. Inclusive, tem relatos históricos que diz que tinha índio que não via os navios. A galera vendo lá, meu Deus, tô vendo aquilo lá. Tinha índio que olhava sem catarata. Ele olhava e, não tô vendo nada. Cara, uma coisa flutuando lá, que merda, que é aquilo? O que? Eu não tô vendo nada. As pessoas dizem que quando tu não acredita que pode acontecer alguma coisa, tu não consegue nem enxergar aquilo. Tu vê, tinha índio que achava tão absurdo alguém vir navegando lá do horizonte, que não acreditava no que estava vendo. Ele falava, não tô vendo nada, e tinha um navio na frente dele. Que navio? Não tem nada ali. Que loucura, né, cara? Tu vê como é psicológico as coisas que tu acredita. Tem gente até que acredita que pessoas virgens podem parir. Tu acredita? Tem um monte de gente que acredita. Jesus Cristo. Um monte de gente, Tu vê que loucura? É perigoso, né? Eu acho tão perigoso ensinar uma criança assim, sabe? Olha, cara, coisas do além podem acontecer. Enquanto o pai ensina, o coelhinho da Páscoa não existe. O Papai Noel a Coca-Cola inventou, saca? E aí o cara, né? Pra mim, cara, quem acredita em coisas do além, ela pode acreditar no que ela quiser. E esquece a física e a matemática. Como é que vai acreditar na física e na matemática? Toda bonitinha, né? Mas a fada do dente existia. A fada do dente existia. A fada do dente Cara, isso acontece todo santo dia. Olha que bacana a colocação do colega. Professor, descobriram uma nova estrela. Agora estão descobrindo milhões de estrelas. Que viagem, né? Aí eles anunciam só as mais importantes, as que estão em características mais próximas. Pode sair, moço. Tu pode
pode sair. Eu? É. Quem passou do limite foram 3 aulas viajando na maionese. 3 não, na verdade. Eu só delirando, foi alucinações nas 3 aulas, eu sou muito doido. Eu olho para as pessoas e vejo a boquinha delas assim, ó, olhando, virada para o lado, assim, ó. Mas eu não estou vendo isso, sabe, pai? O professor estava retardado. É psicológico. Eu fico louco com isso, cara. Sabe a coisa mais bonita no ser humano? Eu demorei 30 anos para aprender isso. Desculpa, eu errei. E pronto, baixar a cabeça e tentar melhorar. Eu era assim, eu argumentava, não, mas é que... Não tampa o sol com a peneira. Perdão, desculpa, na próxima eu vou acertar. É a coisa mais Perdão, bonita. professor, desculpa. Beleza, garoto. Tá perdoado. Acontece. De nada. Ô, galera, acontece. Ó, o negócio é o seguinte. Eu estava falando pra ti de estrelas. O amigo falou, professor, acharam uma estrela nova. Eu argumentei, acham milhões de estrelas todo dia. Porque agora tem satélites fotografando cada milímetro quadrado dos céus noturnos. E não tem um observador de estrelas na NASA olhando, essa eu já conheço, aquela eu não conheço, vou dar nome. Porque são tantas, são bilhões em cada galáxia, bilhões de estrelas. Em cada pontinho do céu que tu supõe uma estrela, é uma galáxia com bilhões delas. Só o Hubble descobriu isso. Tudo muito complexo. Tudo muito complexo. Tem um computador que vai registrando matematicamente o brilho, a posição de cada maldito ponto luminoso. Quando um brilho desses não registrados aparece, o computador já joga num outro sistema, numa outra tela, para algum astrônomo estudar com mais calma. Tu vê que legal. As que nos anunciam, descobriram uma nova estrela, é porque é muito parecida com uma estrela, com a nossa estrela maior, o nosso Sol, porque tem algum planeta próximo dela, uma distância próxima entre a Terra e o Sol, aumenta a chance de ter vida. Aí a próxima investigação, vê se esse planeta tem atmosfera. Tu acredita, cara? O planeta está às vezes a milhões de anos da Terra, eles detectam se tem atmosfera no planeta. Os caras são muito foda. Aí depois de ver se ele tem atmosfera, ele vai ver, será que tem atividade vulcânica? Se tiver atividade vulcânica, ele sabe que tem deriva continental, que é fundamental para a vida na Terra. Hoje, planetas que não têm deriva continental, a gente nem olha para ele, que a gente sabe que a chance de a vida evoluir lá é mínima. Que loucura, né? Vulcões estão intimamente ligados com a vida na Terra. A deriva continental é fundamental para a vida na Terra, assim como a dilatação anômala da água. Meu filhinho, por exemplo, ele não acredita que o homem foi à Lua. E crianças geralmente não acreditam que o homem foi à Lua porque para ela é tão absurda a possibilidade que ela não tem um cérebro matematicamente desenvolvido para supor isso. Tu vê que loucura, né? Tem gente que eu já vi teoria de que o homem não foi pra Lua. Pois então, eu tenho pena dessas pessoas. São pessoas que não entendem nada de matemática e física. São pessoas que não entendem nada de história. São pessoas que têm um raciocínio lógico nulo. Aí elas não têm como acreditar nisso. Eu fico perguntando uma pessoa dessa que não acredita que o homem foi na Lua. Para onde aponta a tua antena da Sky? Por que a anteninha da Sky está apontando para o céu? O que será que tem lá no céu? Satélite, né? Satélite, né? Jesus que tá ali, ó. Certo? Beleza? Tu vê, Carol, se tu tem TV via satélite, Oi, Sky, qualquer uma delas, NET, GVT, certo? Ou o cara botou a antena apontando pro céu para pegar pato e tem um cabo escondido até a empresa de TV, e se não tiver cabo, parece que a imagem vem do céu. A não ser que tenha um super HD com todos os programas gravados na antena, também tem essa possibilidade, né? Olhem a antena de vocês direito, eu acho que tem um HD lá gravado. Tá tudo gravado, já não é ao vivo, não. Caso tu não acredite que tem um cabo indo para a operadora de TV e não tenha um HD com tudo gravado, é porque de fato aquelas imagens vêm do satélite. Agora eu fico pensando, o satélite não está orbitando a Terra? Por que a antena não fica assim pescando o satélite? Por que ela aponta só para um lugar? Tem um satélite parado lá? Tem. Geoestacionário é o nome dele. E o pior, quando o Sol bate nele, ele é desviado para o lado pela radiação solar. Quando o Mercúrio passa próximo da Terra, ele é desviado para o lado devido à atração gravitacional. Tem que ter gás lá no satélite. Quando o satélite entorta, a galera que opera o satélite vai lá e solta um gás. Reposiciona ele. Caralho, essa é uma boa expressão. Esse gás acaba. Geralmente são 2 toneladas de gás que vai junto. Depois dessas 2 toneladas de gás, depois de 10 anos, o satélite tem que ser substituído. Tem que sobrar 2% do gás do satélite para no final da vida dele eu
tirar ele da órbita dele e jogar ele na órbita de mais de 36 mil quilômetros de altura, que é o lixo espacial. Que foda! O cara que não acredita que o homem foi à Lua, tu tem o direito, eu falei pro Caio, eu te perdoo, meu filho. Tu é uma criança de 10 anos, tu não tem cérebro para entender nem a evolução das espécies, nem ao fato de o homem ter ido à Lua, certo? Mas, vocês que são maiorzinhos, explica o satélite, querido. Outra, explica por que quando eu fotografo a Lua tem um Jeep lá na Lua. Tem um Jeep lá na Lua. Como é que botaram a porra do Jeep na Lua? Tem um Jeep na Lua. É o rover da NASA, porra. Tu não vê jornal? O pior, eu tenho colegas que dão aula de geografia e não acreditam que o homem foi à Lua. Perdoe, Deus, perdoe esses pecadores. Outra, estudantes do MIT fizeram uma escuta para escutar a NASA conversando com o módulo lunar. Eles viram a foto do módulo lunar, pegaram o tamanho da antena, com o tamanho da antena viram a frequência da onda de rádio, construíram um receptor de rádio e ficaram apontando para onde estava o módulo lunar e escutando o que a NASA falava com os astronautas. Estudantes de engenharia, cabeças de bagre. Tu imagina os gênios russos da engenharia. Quando o cara peidava no módulo lunar, o russo ria. Tu pode ter certeza. Ou seja, o cara não tem que entender de física, o cara não pode entender de matemática, nem de história, nem de geografia. Se ele anular tudo isso na vida dele, eu aceito discutir que os 300 quilos de rocha lunar que o homem trouxe para a Terra são falsos e estão espalhados pelos melhores laboratórios do mundo, enganando as melhores mentes do mundo. Ele pega o regolito, que é o solo lunar, e olha, que estranho esse regolito, é lunar, mas estão me enganando, não sei qual é o processo que gera o regolito. Pelo amor de Deus, se tu acreditar nisso, eu te perdoo também, mas não comenta com ninguém que pega mal pra caralho, eles vão rir da tua cara e te chamar de burro. Porque é óbvio que o homem foi à Lua e a prova disso é a tua TV via satélite, o teu celular, a tua TV, o fato da porta do supermercado abrir automático quando tu se aproxima dela, o fato do carro do teu pai funcionar, tudo isso tem a mesma física que levou o homem à Lua várias e várias vezes. Beleza? Espero que eu tenha sido suficientemente contundente para te fazer acreditar nisso. Porém, duvide e estude. Vai na internet, vai ter um monte de gente falando que alienígena existe, com foto de alienígena e classificação de alienígenas. Vai ter um monte de gente mostrando por que isso tudo é bobagem. Tu tem que ler os dois e com a tua capacidade de adulto, de semi-adulto, conseguir distinguir o que é lixo, o que não é lixo. Beleza? E eu aceito argumentos. Agora, pensando, já que tipo, jogando o satélite é mais longe para ele passar, ele não volta, né? Não ele volta. Se desfaz. Não se desfaz, ele fica orbitando lá. Por que não joga os lixos da Terra, que não sabem jogar para lá também? Porque para cada quilo que a gente coloca em órbita, a gente precisa de 4 quilos de combustível de foguete. Hidrogênio e oxigênio. Então é bilionário essa operação. É bilionário. Os satélites que nós colocamos em órbita ano passado, acho que uns 1000 satélites, um deles tinha várias toneladas. Tinha 18 toneladas, eu acho. Para botar um satélite de 18 toneladas, só de combustível eu preciso vezes 4. Então tu imagina quantos bilhões não custou um lançamento desse. Então se eu quiser jogar 1 quilo de lixo da Terra no espaço, eu vou gastar um valor enorme. Muito mais barato seria reciclar esse lixo. Outra, hoje tem o processo de reciclagem que é por plasma. Tu queima concreto, separa o concreto nos seus átomos e depois condensa esses átomos separadamente e aproveita cada gota do concreto. Então hoje tem técnica de tu pegar o lixão, queimar aquele lixão e não interessa o que tem. Pode ter o que tu quiser lá dentro. Tu queima, tu separa átomo a átomo por plasma, condensa tudo e recicla 100% do material. E gera energia. Se tu instala uma dessa no lixão, a energia que tu gera queimando o lixo abastece a tua fábrica de reciclagem e tu vende energia para a Celeste ainda. Mas não prejudica o... Boa, e a gente tem que filtrar esses gases, certo? Para não poluir a atmosfera, né? Tem filtros bons de gases. Então hoje tem países gerando energia assim, queimando o seu lixo de maneira diferenciada para reciclar até concreto. Assustador. Já tem algumas empresas fazendo isso no Brasil. Mas não é muito comum, né? Ainda não, eu fiquei sabendo disso há 2 anos atrás, foi ontem. Deu agora também quer ter a chifra de meteoro, que passa pela Terra. Legal. O que é estrela cadente, né? Estrela cadente é uma estrela? Não, porque uma estrela tem o tamanho do Sol, se caísse na Terra era o fim, certo? Estrela cadente é um meteorito
que estava orbitando uma região próxima da Terra e a órbita dele coincidiu com a atmosfera terrestre. Quando ele bate na atmosfera em alta velocidade, ele fica tão quente que brilha, certo? Então chuva de meteoros tem a ver com asteroides orbitando a Terra, ou meteoritos. Professor, o que deu para o pessoal acreditar naquela teoria do multiverso? Pois então, tu vê, Carol, eu adoro esse tipo de discussão, que é uma discussão que tem a ver com a vida da galera, né? Só que tu vê, multiverso é tão complexo, até pra mim que estou estudando física há muitos anos. Tu imagina pra quem ainda não tem a base matemática pra isso, né? Mas olha só, tem gente que acredita que pode ter outras situações reais como essa acontecendo quase concomitantemente, acontecendo num plano espacial diferente que a gente não enxerga a realidade que está aqui. Eu acho isso um grande absurdo. Aliás, né, a própria existência de passado, presente e futuro é uma doença desenvolvida pela literatura e pela filosofia. Não existe passado, presente e futuro do ponto de vista físico. Como assim? Tem um Otávio dando a aula no começo da aula, a primeira aula começou com outro mundo? Mas o Otávio não é feito de átomos. Meus átomos não estão aqui. Como assim o passado do Otávio? Tem uma máquina que tu volta e me vê fazendo o que eu fiz? Isso é um absurdo. Concorda? Isso é historinha de gibi. Outra, eu vou no futuro. Hã? Quer dizer que a minha vida já está definida? Já até morri lá no futuro. Aí eu posso ir lá e ver eu morrendo? Que merda é essa se eu sou feito de átomos e os átomos estão aqui agora? Só existe presente. Passado e futuro são criações da literatura e da filosofia. A física não admite isso. Professor, mas tu falou que é possível a viagem no tempo para o futuro. Vamos com calma. Einstein e Companhia Limitada descobriu que a passagem do tempo não é fixa como a maioria das pessoas pensa. Duas pessoas com relógios perfeitos, dependendo do que elas forem fazer, o relógio de uma pode passar o tempo mais rápido que o da outra, sem dar defeito no relógio, porque a natureza é assim. Por exemplo, quanto maior a velocidade que o objeto atinge, mais vagarosamente o tempo passa para ele. Isso é um fato científico. Quando a gente bota satélites em órbita, nós temos que regular o relógio do satélite diferente do relógio da Terra, para eles poderem não descompassar um do outro. Então o satélite prova que tempo é relativo, que a passagem do tempo depende da velocidade. E está muito claro que quanto mais próximo da velocidade da luz, mais lentamente o tempo escoa para esse observador que está na velocidade da luz. Quer dizer que se eu tenho um irmão gêmeo e falo, Otávio 2, eu vou ali na próxima Centauri, vê como é que é essa estrela e volto aqui para te contar. Como ela está a 4 anos e meio luz da Terra, a luz demora 4 anos e meio para ir até ela, o meu irmão gêmeo vai ter que me esperar, se eu for na velocidade da luz, ele vai ter que me esperar 9 anos, 4 anos e meio para ir, 4 anos e meio para voltar. Porém, quando eu entrar na nave e penso, puta, vai demorar a viagem. Quando eu penso nisso, o piloto fala, Otávio, chegou. Eu o quê? Passou 2 segundos, animal. Como é que chegou? Vai demorar 4 anos e meio. Ele, Otávio, tu esqueceu do fenômeno da relatividade? Aí eu, é verdade. Eu olho, nossa, que estrela bonita. Anoto todos os dados científicos e vamos voltar? Vamos. Eu, puta, 4 anos e meio. Aí daqui a pouco ele, chegamos, o quê? 3 segundos demorou a volta, não pode. Otávio, Einstein provou e demonstrou experimentalmente, matematicamente, quanto maior a velocidade, mais vagarosamente o tempo passa. Eu, meu Deus. Quando eu chegar, meu irmão vai estar 9 anos mais velho que eu e eu vou estar com a mesma cara de babaca. Aí o leigo que não entende pode pensar, Otávio, tu vai estar vendo o teu futuro. Hã? O Otávio foi, meu querido. Voltou. Ele vai estar vendo o irmão dele 9 anos mais velho que ele. Vai ter perdido 9 anos de convívio com a raça humana que ficou na Terra. Imagina a volta da Terra destruída. É possível. O planeta dos macacos tem muita parte física nessas brincadeirinhas. Vocês estão entendendo como é difícil digerir isso? Eu demorei 10 anos e ainda estou meio desconfiado. Mas isso que eu estou te confessando é fato. Se no vestibular, tchau meu amor, obrigado. Se te perguntarem no vestibular, tu tem que lembrar que quanto maior a velocidade de um objeto, mais vagarosamente o tempo passa por esse objeto. Certo? Fala, amigo, já vou te liberar. Só um pouquinho, gente. Perder a
Ó, tem a ver com isso, ó. A empresa de avião, ela aluga uma rede de satélites para poder ter o seu posicionamento GPS, beleza? Se eu quisesse ter um posicionamento mais foda do meu avião, eu teria que mudar de empresa, eu teria que fazer um acordo com a outra empresa que tem satélites mais tecnológicos, que vai cobrar um aluguel mais caro. Para economizar alguns milhões de dólares por ano, eu uso uma tecnologia mais baixa que é relativamente satisfatória, arriscando a vida das pessoas. Quando novos satélites forem lançados, nós vamos ter internet via satélite no celular. Acabou. Acabou fio, acabou tudo. Porra, é direto do satélite. Só que eles teriam que estar tão altos para poder cobrir toda a superfície terrestre, que precisa de uma tecnologia ainda que está sendo desenvolvida agora. Mas vai acabar isso. É só motivo técnico e motivo de economia de recursos. Certo? Daria para, com outros satélites, daria para descobrir onde é que o avião, o que aconteceu com o avião, tudo bonitinho. Daria para pousar pelo satélite o avião, entendeu? Oh, peraí, o piloto não sumiu, entendeu? Pousa pelo controle remoto. Isso vai acontecer. Hã? Não acharam avião ainda? Não, na verdade o avião já era. Deve ter acontecido mais ou menos quando a Air France caiu no lugar do mar e afundou de uma forma tal que... Acharam ainda, né? Isso, mas tu sabe como é que acharam, né? Vocês lembram como é que acharam da Air France? O mundo inteiro não achava. Um grupo de matemáticos se revoltou e pediu, por favor, nos consigam os dados iniciais do desaparecimento. O grupo de matemáticos saiu fazendo as contas. Onde é que vocês estavam procurando? Ali. Eu falei, ô animal, tá pra lá. Aí a galera definiu uma nova posição matematicamente e foram procurar, acharam. Acharam matematicamente o negócio. Foda. Pode. Galerinha, tá bonita a discussão, mas eu tenho que avançar. Aliás, não falei nada ainda. A matéria da prova tu sabe. Ó. Se eu te perguntasse por que a dilatação anômala da água é fundamental para a vida na Terra como conhecemos, é uma série de conexões. Eu queria que alguém apresentasse algumas delas. Tem a ver com o não congelamento das águas do oceano. Aí eu perguntaria por que a água do oceano não congela? Até uma certa temperatura. Não é o sal. Não tem problema. Ó, eu falei isso uma vez só. É natural tu ter esquecido. Eu vou falar de novo. No final do ano eu vou relembrar. Até o final do ano tu vai ter argumento para escrever tudo. A resposta seria: como a água dilata de maneira anômala, anormal, quando ela esfria, ela encolhe. Isso é normal, mas chega um momento que ela esfria abaixo dos 4 graus positivos, em vez de ela continuar encolhendo, ela passa a expandir. Quer dizer que o gelo, quando chega abaixo de zero, o gelo ele é menos denso que a água. Tudo bem para vocês? Isso é volume. Quando o volume aumenta, a densidade diminui. Então, abaixo de zero, quando é gelo, é menos denso que água líquida. E isso faz com que o gelo flutue. Então, primeiro passo, a água abaixo de 4 graus positivos, em vez de encolher como a maioria das substâncias, dilatação, ela dilata. Tem a ver com as pontes de hidrogênio. Quando a molécula dilata, a densidade diminui. Se a densidade diminui, o objeto álcool. Piscina de álcool, imagina que delícia. Aí tu bota álcool congelado em cima dela. O que acontece com o álcool congelado? Afunda. Piscina de glicerina. Tu pega glicerina congelada, bota na superfície. Afunda. Quase todas as substâncias, tu bota um objeto congelado na substância líquida, a água boia. Primeiro passo. A dilatação anômala da água faz com que a água congelada boie. Segundo o raciocínio, gelo é um bom isolante térmico ou conduz calor bastante? Ele isola muito bem. Ele é gelado, mas ele não deixa o calor atravessá-lo. Me prova. Iglu. O iglu é uma prova foda disso. O papai esquimó bota o bebê nu para dormir no iglu com a fogueirinha acesa. Mesmo lá fora, estando a menos 40 graus, o bebezinho fica a 20 graus Celsius confortáveis. Eu não acreditava até eu ver a filmagem. Aí eu, puta merda, que incrível. É verdade. Gelo é isolante térmico, gelo flutua por causa da dilatação anômala da água. Formam camadas de gelo em cima dos oceanos. Camada fininha ou camada espessa? Espessa pra caramba, 20 a 30 metros. Dá até pra fazer rally na Suécia em cima do oceano congelado. Certo? É assustador.
Já viu aquela propaganda? Onde os caras lá ficam esperando a maré baixar, o gelo do mar fica preso na parte superior, ele faz um buraco, vai onde tinha água, fica catando marisco, porque a maré baixou, embaixo do oceano congelado. Aí ele começa a escutar estralar o oceano. É a água voltando, a maré voltando. Aí ele vai lá, foge e inunda a caverna subaquática. Que viagem, né, cara? Olha o ser humano, que doente que ele é. Então, o gelo, por que a dilatação na bola d'água? É um bom? Tens até prova disso na tua vida. As espessas camadas de gelo formam um super isolante térmico, um super cobertor para o oceano. Então, mesmo nos invernos polares, abaixo de 0 o ano todo, né? Lá embaixo tem água líquida. E quem são os pulmões do mundo? Os oceanos, as foquinhas, os peixinhos e os fitoplânctons continuam vivendo, produzindo oxigênio. Se a atmosfera terrestre é o que é porque o oceano não congela. Se o oceano não congela, é porque a água tem a dilatação anômala. A dilatação anômala da água é até usada pelos criacionistas para argumentar que Deus existe. Porra, tá aqui, porra, a prova tá aqui. Alguém projetou a água para a coisa funcionar, senão não ia funcionar. Eu acho um argumento razoável, embora eu não esteja convencido, eu acho um argumento razoável. Mas na verdade, para mim, é o contrário. O fato de a água ter uma dilatação anormal fez com que a vida acontecesse do jeito que aconteceu, e não o contrário. Mas tem que respeitar sim. Agora olha só, galerinha. Já sabes que a dilatação anormal da água é indispensável para a vida na Terra. Tem a ver com a matéria anterior, que era a dilatação, que tinha do tipo linear, lembra? Do tipo superficial e do tipo volumétrica. Eu te falei da dilatação anômala. Não, desculpa. A dilatação aparente. Não? Então vem cá. Imagina que tu é um técnico trabalhando na indústria. O teu chefe pede, ô amigo, vai lá, enche o tonel B14 e esquenta aquela substância. Tu vai lá, inexperiente, trabalhando na indústria há pouco tempo, abre o registro que alimenta o tonel de 200 mil litros, enche até a boca da substância química cara que tens que aquecer para fazer alguma coisa bizarra. E aí de repente tu começa a esquentar e tu vê, deu merda. Tu vê uma poça daquela substância cara do lado do tonel. Na hora que tu vai falar com o gerente da operação, ele, porra, bicho, isso é caro, cara. Pega a pá, pega o rodo e cata cada centímetro derramado. Tu vai lá com o rodo e com a pá e cata aquilo e bota num tonel para reciclagem do material. E tu percebe que vazaram 1000 litros de substância. Sem dúvida, uma pessoa não iniciada em dilatometria diria que o líquido dilatou quanto? É, né? O leigo ele falou, dilatou 1000. Se transbordou 1000, dilatou 1000. O amigo já nega com a cabeça, tá errado? Porque o pote também cresceu. Então tu vê, né, cara, aquilo que transborda não é o que dilatou de verdade. Por isso que isso é chamado de dilatação aparente, aquilo que aparenta ter acontecido. Aparente. Eu vou dar os dados reais para vocês entenderem o que está acontecendo. O volume inicial do recipiente quanto era? Parabéns pela atenção, 200 mil litros. Se tu inexperientemente encheu até a boca com o líquido, qual é o volume inicial de líquido? 200 mil litros. O colega percebeu que o potinho dilata. Vamos supor que o potinho tenha dilatado e o volume final do pequeno potinho industrial seja 203 mil litros. Eu pergunto, qual foi o volume final de líquido? 204. Claro, se transbordou 1000 e cabia 203 mil no pote dilatado, 204 mil litros. Então a pergunta é, qual é a dilatação verdadeira do líquido? 4.000, mas transbordou 1000. Tu viu como é perigoso? Se tu mostra isso pro cara, o cara olha isso, ele bota a mão esquerda dele à prova, né? Tenho certeza que dilatou 1000. Nem passa pela cabeça dele que o pote também cresceu, também dilatou. Cuidado com isso, é muito perigoso. Mas o que aconteceu mesmo? O cara encheu o pote até a boca e esquentou. Tá. Quando esquentou, transbordou 1000 litros. Eu estava mostrando que o que transborda não é o quanto o líquido dilata de verdade. É chamada dilatação aparente. Nós precisamos de uma relação matemática entre a dilatação aparente e a verdadeira. É isso que nós vamos fazer agora.
Imagina um recipiente feito de ferro fundido que pode encolher quando aquecido. O ferro ele também tem dilatação anômala. Tu vê que loucura, certo? Então poderia acontecer, certo? Mas ele teria que dar todos esses dados aí pra gente, tá? Via de regra não vai acontecer, mas poderia eu esquentar e aparentar que diminuiu o volume, porque o recipiente dilatou mais que o líquido. Tu vê que loucura, ele não precisa nem encolher, ele pode dilatar mais que o líquido, vai dar a sensação de que evaporou, mas é a dilatação aparente. Qual é a dilatação do recipiente? Qual é o ΔV do recipiente? Isso, deu. Não. Olha lá, olha o inicial e olha o final. 3.000, tudo bem para vocês? Então como é que tu calculou essa variação do recipiente? Volume final menos inicial, deu 3.000. Qual foi a dilatação verdadeira do líquido? 4.000. Então me diz, como é que eu relaciono a dilatação do recipiente, a dilatação do líquido com a dilatação aparente, com o ΔV aparente? Delta L menos delta R. Deixa eu ver se é verdade. ΔL menos ΔR é verdade. A variação aparente é igual. Delta L. A variação verdadeira do líquido menos a variação do recipiente. Quando eu dei essa aula pro 3B, eles falaram, professor, não está errado. Na apostila está diferente. Olha o da apostila. Isso, né? Menos passa mais, né? Então tu vê, às vezes a diferença entre o meu raciocínio da apostila é um algebrismozinho. Outra, eu não fico olhando a apostila para te dar a aula da apostila. Eu quero dar a minha aula de dilatação. Aí depois a gente para as arestas comparando com a apostila. Sempre que tu achar alguma discrepância, por favor me avise. Certo? Tá errada a apostila? Olha da apostila. Sacou? Não é que tá errado, é que é importante vocês perceberem que às vezes tem uma álgebrazinha. Passa pra lá somando, né? Isso, o do líquido é o aparente mais o do recipiente. Faz sentido? Beleza? Tu vê que se eu quiser calcular uma variação aparente, tu primeiro teria que calcular do líquido. Depois tu calcula. E depois tu tem uma forma, de repente, que pode ser mais rápida de fazer isso. Concordas que o líquido tem que ter um coeficiente de dilatação volumétrica? Concordas que o recipiente tem o seu coeficiente de dilatação? Eu poderia subtrair um do outro e achar o coeficiente de dilatação aparente. Aí eu só faço um cálculo. O ΔV aparente é o V0 vezes o gama aparente vezes o ΔT. Fica mais prático fazendo dessa maneira. Certo? Vai ter problemas que é melhor calcular as dilatações separadamente e depois subtrair. Vai ter problema que fica mais gostoso calcular o coeficiente aparente e fazer um cálculo só, o quanto transbordou. Tá? Tu vê, eu quando bato um papo desse, na outra sala a menina falou assim, professor, o problema é que quando a gente vai fazer exercício, sempre falta uma explicação que o senhor não deu. Eu fiz um desafio para ela. Me mostra um exercício de física da matéria que eu dei a aula e me prova que eu não falei sobre aquele raciocínio. Eu fiz essa provocação porque eu tenho muita consciência do que eu faço. E eu já dei aula desde o 6º ano para a gurizadinha, todo fundamental, já dei aula para curso técnico, já dei aula, todas as faixas etárias que você pode imaginar, de senhores que voltaram a trabalhar depois de uma vida de serviço, a crianças de pouca idade, inclusive abaixo do fundamental. O que eu percebo? Que a galera entende a física. A galera entende a física, que a nossa física ela é básica. Só que na hora da leitura e da matemática, ferrou. O que a gente percebe é que o IBGE está certo. Quando ela testa os brasileiros que dizem que leem, 70% deles, a cada 100 brasileiros que conseguem ler, 70 não entendem o que leu. Isso me prejudicou muito na física e na matemática. Eu tive que começar a ler cada vez mais, cuidar com a minha interpretação de texto. E outra, que é o mais grave, a matemática básica, de maneira geral, ela é muito fraca. Então tu não tem errado, a maioria de vocês, na física. Tem errado na interpretação de texto e na matemática. E é por isso que só fazendo exercício e sofrendo a gente aprende. Sabe o que eles dizem sobre os especialistas? Sabe o cara que é especialista numa área? Já ouviu falar disso? Ah, o cara é especialista em telecomunicação. Sabe o que eu digo sobre especialista? Especialista é o cara que já cometeu todos os erros que existem numa certa área. Concorda comigo? Se eu sou especialista numa coisa, eu estudei tanto, eu me ferrei tanto, eu errei tanto que eu já não erro mais. Mas só porque eu já errei. Não existe cara que
ficou bom porque sabe, porque não erra. Tá entendendo? Então agora tu tem que tentar detonar todas as questões de dilatação. E além disso, ler para a última aula, estudo dos gases. Estudo dos gases. Essa é a leitura. Leitura, exercício, todos em dilatação. Todos, todos. Natália, eu te mandei um negócio aí.